Glórias a Deus. Bendito o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda adoração. Pai eterno, Pai querido, Pai amado, meu Pai, eu quero te louvar e te exaltar, meu Pai, pela tua grandeza, pelo teu imenso poder. Pai, o Senhor é santo, o Senhor é bendito, o Senhor, meu Pai, é eterno. Meu Pai, eu quero apresentar ao Senhor tudo que será feito, ó Pai, neste lugar, que seja primeiramente, ó Pai, para a honra, glória, louvor e adoração do teu nome. Que o Senhor venha, meu Pai, vivificar essa palavra, que o Senhor venha, meu Pai, falar aos nossos corações. Pai, nós somos carentes e dependentes, ó Deus, do Senhor. Toma agora, meu Pai, tudo que iremos fazer, seja, meu Pai, conosco, abençoa, meu Pai, cada ouvinte, aonde, meu Pai, essa palavra chegar, seja, meu Pai, com os teus filhos, seja, meu Pai, com o teu povo, nesse tempo, meu Pai, de angústia, nesse tempo, meu Pai, de dificuldade, seja, meu Pai, com os teus filhos, em nome de Jesus. Daniela, a paz do Senhor, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Esther, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Quero também aqui lembrar os irmãos que domingo estaremos celebrando a ceia do Senhor. Iremos fazer isso online, você vai cear na sua casa. Você vai então preparar o suco da uva, preparar também o pão. Amém? Nós iremos estar, durante a mensagem, consagrando o cálice, consagrando o pão, e você vai então poder cear conosco. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Como os irmãos sabem, estamos aí, não é, debaixo de autoridade. Estamos com um decreto, não é? Irmã Loura, irmã Meire, a paz do Senhor. Irmã Larissa, a paz do Senhor. Cleidson, a paz do Senhor, meu amado. Amados, então nós estamos debaixo aí de mais um decreto, né? Ainda hoje estarei ministrando um pouquinho sobre isso. O STF, ele fez maioria, não é? E tirou de nós a liberdade dos cultos e voltou, essa liberdade fica na mão dos prefeitos, amém? Mas vamos orar, não é? Eu tenho certeza que Deus ele vai mudar a nossa sorte, amém? Está conosco também a nossa irmã Aline, que Deus te abençoe. Deus possa estar abençoando poderosamente toda a igreja. Aleluia. Glória a Deus. A gente está tendo aí uns probleminhas técnicos, mas é normal. Amém? Glórias a Deus. Bendito e santo é o nome de Jesus. Queridos, então se preparem. Domingo estaremos partindo pão, estaremos tomando do cálice. Eu quero fazer menção da palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo de número 14, no versículo de número 3, a palavra do Senhor vem nos dizer: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Amém? Deixe-me ler novamente, estou lendo 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Amados,
nós estamos no meio aí dessa pandemia, e nós como igreja devemos ter muita sabedoria nesses dias. A Bíblia, ela é a grande profecia de Deus, que foi revelada aos homens. Lá no livro de Apocalipse 4, versículo 1, diz assim: o Senhor vai falar com João: sobe para cá, e então te mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. A gente sabe que é do homem querer saber o dia de amanhã, né? Quando éramos do mundo, líamos horóscopos, tal do horóscopo, estávamos ali, né, tentando descobrir as coisas que irão acontecer. Mas a Bíblia, ela é um livro tremendo, porque ela já nos revela as coisas que hão de acontecer, ou seja, já está tudo revelado nas Escrituras. O problema é que tem muita gente que quer ser enganado. A pessoa, ela tem a Bíblia ao seu dispor, mas ela quer outra revelação. E aí você vai lembrar comigo que há mais ou menos aí uns 7 anos atrás levantou uma profeta, uma missionária aqui na cidade, e essa profeta falou de uma visão que ela teve aonde um grande terremoto acontecia na cidade. Segundo ela, mais da metade da cidade seria destruída. Foi uma coisa alarmante. Eu me lembro que na época os irmãos ficaram angustiados. E é interessante que ela falava que ela andava pela cidade, ela via prédios caindo, a cidade destruída e muitos pastores mortos. Na época eu me indignei com ela, porque ela só viu pastor, não viu padre, não viu pai de santo. E ela falou que aquilo iria se cumprir por aqueles dias. E já estamos aí há mais de 7 anos e aquela profecia não se cumpriu. Vimos agora aí uma profecia que alarmou tremendamente aí o Brasil, não é? O profeta aí profetizou 3 dias de escuridão que deveriam ter se cumprido até o dia 5 agora, ou seja, exatamente aí há 4 dias atrás. E a pergunta que se faz é: onde estão os 3 dias de escuridão? Cadê os governadores que deveriam morrer e não morreram? Por que os prefeitos não foram tirados dos seus cargos? E a grande pergunta, não é, que ficou para acontecer no dia 30 de março, cadê o cavaleiro da morte? Queridos, bem, a profecia não se cumpriu, não é? Então a Bíblia diz que quando o profeta profetizar e a profecia não se cumprir, para a gente ficar em paz, a profecia não cumpriu, ficamos em paz. Mas a Bíblia diz que Deus deu uns para profetas. Então o dom da profecia é bíblico, mas é importante que a profecia seja julgada. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer aqui em 1 Coríntios 14, 29, falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E aqui eu quero te fazer uma pergunta, vamos só pensar, pense aqui comigo. Vamos observar a vida de Abraão, profeta de Deus, Moisés, grande profeta de Deus. Vamos examinar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, grandes homens que Deus usou no ministério profético. E eu te faço a seguinte pergunta: Deus usa rebeldes? O profeta, ele tem que ser amigo da Bíblia, porque a profecia nos dias de hoje, ela precisa ter base bíblica. Geralmente o profeta que Deus usa é um homem de caráter, é um homem que preza pela família. O profeta, ele tem que estar pautado nas Escrituras, ele tem que dominar as Escrituras, tem que ter caráter, tem que ser um homem de família, tem que ser um homem exemplar, porque ele está trazendo nos lábios a inerrante palavra de Deus. E o que a gente vê por aí? A gente vê no meio da igreja, cheio de pessoas que não congregam, pessoas que são desobedientes aos seus pastores, pessoas que não firmam em igreja nenhuma, se autoproclamando profeta, lançando as suas profecias e no final gerando muita confusão.
e nós sabemos que Deus é Deus de paz. Mas eu quero que você atente aqui a algo muito importante. O profeta, ele está sujeito à fé, à razão e à emoção. Todo profeta, ele está sujeito a essas três coisas: a fé, a razão, a emoção. Então o profeta, ele precisa ser maduro e equilibrado espiritualmente para discernir a voz do Espírito, da voz da sua consciência e a voz da sua emoção. Porque todos nós vamos ouvir essas três vozes. Tem a voz do Espírito Santo, tem a voz da nossa consciência e tem a voz da nossa emoção. Então o que acontece muito nos dias de hoje são os profetas que não conseguem discernir o que é a voz do Espírito Santo, o que é a voz da sua consciência e o que é a voz da sua própria emoção. Todos nós somos influenciados por essas três vozes. Então é preciso ter maturidade espiritual para discernir entre elas. E a Bíblia vai nos dizer, no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 1: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto, ele é um culto racional. Queridos, por mais cheio de Deus que o culto seja, por mais avivado que seja o culto tem que ser um culto racional. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, ele domina a sua mente, ele controla a sua mente. Por isso nosso culto, ele é um culto racional. Nós vamos ver aqui em 1 Coríntios 14, no versículo 32, e os espíritos dos profetas estejam sujeitos aos próprios profetas. Então olha só o que a Bíblia está dizendo, que o profeta, ele não perde porque Deus me usa de tal maneira que eu não controlo nada. Querido, olha a Bíblia. Os espíritos dos profetas estejam sujeitos aos próprios profetas. Não está falando que o Espírito Santo está sujeito ao profeta. Não. Se você ler o texto, você vai ver que o Espírito está em letra minúscula. O Espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que isso me implica? Que eu irei dominar as minhas emoções. Nós vemos, nós pentecostais, nós vemos aí nas nossas reuniões, muitos pulam, rodopiam, caem. Isso já faz parte, do nosso movimento pentecostal. Mas Paulo, ele vai dizer assim: olha, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então há muitos meninos na igreja. Lógico, é evidente que nós não vamos sacrificar, nós não vamos matar os meninos. Deixem os meninos crescer. Tem um tempo de ser menino, tem um tempo de crescer, tem um tempo de amadurecer. Agora, o profeta, para se dizer profeta, é necessário que ele seja maduro, é necessário que ele venha controlar as suas emoções, para que ele não venha dizer, assim diz o Senhor, quando o Senhor não estiver falando nada. E esse é o perigo, que a gente sofre aí no meio evangélico. Pessoas dizendo, assim diz o Senhor, e Deus dizendo, quem? Quem? Então vamos prestar atenção. Tem a voz do Espírito, tem a voz do homem e tem a voz do maligno. Então o profeta, ele precisa discernir entre isso. E é isso que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 14:3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e para consolação. Então, para que serve o dom da profecia? Para exortar a igreja, para edificar a igreja, para consolar a igreja. Eu não vejo profetas vindo trazer uma revelação não bíblica, não existe isso. As coisas que hão de acontecer já nos foram revelados
está na Bíblia. Agora, o ministério profético é bíblico, mas ele precisa ser julgado. A profecia precisa ser julgada. A Bíblia vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5,20: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. Amém? A profecia te exortou, te edificou, te consolou. Essa profecia é de Deus. Profetizaram morte, falaram que vai morrer, que vai acabar, que vai destruir tudo. Qual exortação tem nisso? Qual edificação tem nisso? Qual consolação tem nisso? Amém? Então esse é o primeiro tema que eu queria tratar aqui com os irmãos a respeito das profecias. O segundo tema que eu quero tratar aqui nessa noite, eu quero ser breve para não tomar o teu tempo, quero falar com você a respeito aí do acontecido lá no Supremo Tribunal Federal. O STF, ele formou maioria, ontem, e devolveu aos governadores e prefeitos o poder de decidir sobre a abertura das igrejas. Ou seja, agora os cultos, as missas, estão agora nas mãos dos prefeitos e governadores. Hoje estamos aí debaixo da autoridade do governador Romeu Zema, e estamos aí na onda roxa, aonde não há cultos presenciais. Esperamos aí que a partir de segunda-feira, na onda vermelha, possamos ter a nossa liberdade de cultos restituída. Muitos irmãos questionam dizendo: mas por que a igreja tem que ser julgada por tribunais humanos? Você vai lembrar que o Sinédrio, um tribunal humano, julgou Jesus. E a Bíblia diz que Jesus permaneceu ali calado, porque eles queriam que Jesus negasse ser o Filho de Deus. Você vai lembrar também que Pilatos, um romano que governava a Judéia, também julgou, viu Jesus ser inocente e simplesmente lavou as suas mãos. Atitude aí de covarde. Você vai lembrar também que Herodes Antipas, ele vai julgar, ele vai condenar o maior homem dos nascidos de mulher a pisar nessa terra, João Batista. E você vai lembrar que a cabeça de João Batista foi colocada em uma bandeja. A história vai dizer que Nero também condena o apóstolo Paulo à morte. Ele incendia Roma, joga a culpa nos cristãos e condena Paulo como um dos mandatários daquele incêndio, e Paulo acaba decapitado. O julgamento dos homens. Mas como que Paulo vai àquele julgamento? Como que ele vai àquela condenação? Ele vai dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele vai dizer assim: desde agora a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas todos aqueles que amaram a sua vida. Aqui no tribunal da terra, a igreja muitas vezes será derrotada, a igreja muitas vezes perderá o seu direito de culto, mas nós temos que lembrar que lá no tribunal de Cristo, quem irá nos julgar é o justo juiz. Aleluia. Querido, a injustiça que você sofre aqui, haverá uma recompensa lá no céu. Está muito na moda o que é que está se julgando aqui hoje, o que é essencial e o que não é essencial. E aí no julgamento dos homens, supermercado é essencial. No julgamento dos homens, mercearias são essenciais, açougues são essenciais, farmácias são essenciais, hospitais são essenciais, e realmente são. Tudo que eu falei aqui é essencial, e muitas outras coisas que nós estamos vendo aí. Só quero te levar a pensar um pouquinho. Supermercado, mercearia, açougue, farmácia, hospital, são essenciais? São. Agora eu te pergunto, o que essas coisas têm em comum? Elas alimentam a nossa carne, supermercado, açougue, farmácia, hospital, alimentam e tratam da carne.
Daqui da minha casa, a 200 metros aqui, pertinho, tem duas adegas, duas. As duas estão abertas. As duas estão vendendo bebida. As portas da igreja estão fechadas. Porque vender bebida hoje é essencial, porque alimenta a carne. O trabalho espiritual da igreja não é para essa sociedade essencial. Por que a igreja não é essencial? Porque a igreja, ela cuida da sua carne, mas ela também alimenta a sua alma. E para essa geração má e perversa, alimentar a alma que é eterna não se constitui em algo essencial. Agora, a carne, que é mortal e corruptiva, alimentar essa carne se torna essencial. É uma contradição incrível. A alma é eterna, alimentar a alma não é essencial. A carne é mortal, é corruptível, ela torna o pó. Alimentar a carne para essa geração má e perversa é essencial. E aí nós vamos ver pastores, dizendo assim: eu não vou abrir a minha igreja. Eu quero aqui abrir um parêntese, que eu quero falar aqui de gente séria, sabe? Eu quero falar de gente séria, quero falar de gente responsável. Não estou falando aqui de um lugar onde as pessoas ficam amontoadas uma das outras, não. Mas não é desse tipo de igreja que eu estou falando, aonde não há a menor responsabilidade, sabe? Quero falar de gente séria, de gente responsável. Gente que quando o decreto fala que é 10, é 10. Gente que quando o decreto fala que é 25%, é 25%. Não estou falando de quem o decreto fala que é 25% e quando você vai ver tem 100% lá dentro. Não. Estou falando de gente séria, que obedece às regras, que estão debaixo de autoridade. Trabalho de gente séria, de gente obediente, de gente que cumpre as ordens, é essencial. O que não é essencial é bagunça. O que não é essencial é aquele amontoado de gente, um em cima do outro, e põe mão em um. Não é hora disso. É hora de responsabilidade. Então, quem é responsável, esse trabalho é essencial. Fechar a igreja na pandemia, eu digo para você que é como fechar um hospital. É a mesma coisa. O número de suicídios só aumenta. Pessoas desesperadas. Quantas vidas não foram salvas dessa pandemia por uma palavra? Quantas pessoas que não sentaram numa praça em frente da igreja porque não tinham coragem de entrar, mas ouviram ali a palavra, seja ela de um obreiro, seja ela de um pastor, seja ela de um missionário, e essa pessoa teve a sua vida transformada. É incrível isso. Mas os decretos, eles não pensam que a nossa alma precisa desse alimento. Você vai ver lá o Salmo 42, o salmista com a sua alma inquieta, afastado da casa de Deus, exilado, e o salmista dizendo: por que está aflita, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. É lógico que um juiz não vai entender isso. É lógico que um governador, um prefeito, ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é uma alma de um adorador. Ele não sabe o que a alma de um adorador quer. Pregamos sim, online, fazemos live. Mas a igreja, ela é um corpo. A igreja, ela tem que congregar. Lógico, com responsabilidade. Lógico, obedecendo todas as regras sanitárias. Aí alguém levanta e diz assim: mas pastor, e se abrir as igrejas e se o senhor for contaminado e vir a morrer? Eu quero fazer minhas, para mim finalizar, eu quero fazer minhas
as palavras do apóstolo Paulo em Atos 24:20. Pois em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Você vai lembrar que Paulo levanta um profeta, Ágabo, e profetiza que ele vai a Jerusalém e ali ele vai ser morto. E muitos irmãos tentam impedir Paulo de chegar a Jerusalém. E Paulo vai dizer: pois em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Sabe, irmãos, nós não podemos fechar uma igreja. Uma alma, ela custa muito caro. Ela vale o sangue de Jesus. Então é muito fácil alguém chegar e fechar uma igreja, assinar um decreto. Sabe, muito fácil. Mas quantas pessoas que não estão agora angustiadas? Quantas pessoas que precisam tomar uma decisão e precisam de uma orientação de Deus? Quantos agora que não estão com a arma na mão, pensando seriamente em tirar a vida devido aos problemas e às aflições? Então, eu como ministro não posso me esconder, nós como ministros não podemos nos esconder. E é lógico que nós temos que pagar o preço do ministério. E nós, ministros, precisamos estar prontos a pagar o preço do ministério. Para mim finalizar e orar pela sua vida, vou te contar uma história. Numa escola bíblica, um jovem olhou, o pastor ensinava sobre ser cheio do Espírito. Aí um jovem ali disse assim: pastor, me explica, eu não consigo entender como que eu faço para ser cheio do Espírito. O pastor falou assim: olha, no final da aula eu vou te ensinar. Aí terminou a aula, aqueles 3 jovens vieram até o pastor deu a cada um uma peneira e falou assim: ó, vocês vão levar essa peneira lá no rio, vão enchê-las de água e vão trazer a mim. Aqueles 3 jovens desceram ali, próximo à igreja passava um rio, enfiavam a peneira no poço, a peneira enchia d'água, quando eles levantavam a peneira esvaziava. Enchia a peneira de água, enfiava dentro do rio, a peneira enchia de água, tirava do rio, a peneira esvaziava. Mergulhava no rio, a peneira enchia. Levantava a peneira esvaziava. 2 daqueles jovens se cansaram e foram embora. Um permaneceu ali. Uma hora depois, o pastor desceu lá no rio e está lá aquele jovem tentando encher aquela peneira de água. E quando o pastor chega e vê ele naquele trabalho, pergunta para ele: e aí, como é que você está saindo? Ele diz: ô pastor, eu quero ser sincero, eu não entendi nada. Aí o pastor vai dizer para ele assim: é porque é assim que se enche do Espírito. O crente, ele é como uma peneira. Quando você mergulha o crente no rio, ele enche. Mas quando tira o crente do rio, ele seca. Queridos, a igreja, ela é como um rio. Quando estamos congregando, a Bíblia diz que nós temos comunhão uns com os outros. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É por isso que querem nos tirar desse rio. Querem nos ver vazios. Querem nos ver tristes. Querem nos ver angustiados. Mas eu quero profetizar que Deus vai mudar a nossa sorte. É muito fácil, em um país que está morrendo mais de 4.000 pessoas por dia, profetizar a morte. Mas eu quero me levantar para profetizar a vida. Eu quero me levantar para profetizar a vida em Montes Claros, para profetizar a vida em Minas Gerais, para profetizar a vida no Brasil, para profetizar a vida no planeta Terra. Querido, querida, lugar de crente é na igreja. Lugar de ovelha é no aprisco. Ovelha precisa do aprisco. Crente precisa da igreja. Por isso,
que eu te digo, a igreja precisa estar aberta nesses dias. Então vamos orar para que Deus venha tocar nesses homens que são autoridades, para que a nossa sorte ela seja enfim restituída. Convido você a orar comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai eterno, Pai querido, Pai amado, meu Pai, o Senhor é bom, a sua misericórdia, meu Pai, dura para sempre. Esta misericórdia, meu Pai, é a causa de não sermos consumidos. Pai querido, eu venho aqui colocar em tuas mãos cada um dos teus filhos, ó Pai, aonde essa palavra vai chegar. Meu Pai, eu não sei até aonde o Senhor irá enviar essa palavra, mas aonde, ó Deus, essa palavra chegar, vivifica, meu Pai, essa palavra. Que o Senhor venha, meu Pai, encher o coração dos teus filhos. Que o Senhor venha, meu Pai, falar abundantemente, ó Pai, com o teu povo. Que todos aqueles, ó Pai, que irão ouvir essa palavra, seja por áudio, seja por vídeo, que eles sejam, ó Pai, ricamente abençoados, ó Pai, pelo Senhor. E eu quero unir, meu Pai, a minha fé, a fé dos teus filhos. E eu quero, meu Pai, profetizar vida nos 4 cantos de Montes Claros. Meu Pai, eu quero abençoar juntamente com os teus filhos as entradas e as saídas de Montes Claros. Meu Pai, eu quero profetizar vidas nos hospitais dessa cidade. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, dividir, meu Pai, o número de mortos nessa cidade. Que o Senhor venha, meu Pai, multiplicar o número de leitos nessa cidade. Que o Senhor venha, meu Pai, prover a vacina, meu Pai, que os homens não conseguem. Porque o Senhor, meu Pai, é bom. Porque a tua misericórdia, meu Pai, dura para sempre. Papai querido, eterno e amado, eu apresento ao Senhor a cidade de Montes Claros, o estado de Minas Gerais, esse país chamado Brasil. Pai, muda, meu Pai, a nossa sorte. Muda, meu Pai, o nosso cativeiro, para que possamos, ó Pai, testificar e dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós, em nome de Jesus. Amém? Queridos, foi um prazer enorme poder estar com você neste momento. Amém? Muito bom poder compartilhar com você essa palavra. Fique na paz do Senhor. Vamos orar, vamos continuar em oração. Deus vai mudar a nossa sorte. Amém? Fique na paz, que Deus te abençoe.